Boa noite. É com muita alegria que a gente inicia mais uma reunião doutrinária aqui no GEAL. E hoje nós estamos num mês especial, que é o mês de aniversário de Kardec. E graças à excelente ideia do nosso amigo André, nesse mês, para homenagear Kardec, cada uma das 5 reuniões do mês de outubro vai falar sobre cada uma das 5 obras básicas. E hoje nós estamos recebendo aqui o seu Rui para falar sobre a obra basilar da moral evangélica espírita, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Antes, eu vou convidar aqui o seu Morenci para fazer a nossa leitura do livro Sinal Verde, André Luiz. Por favor, seu Morenci. Boa noite a todos. A paz de Deus e de Jesus nos envolva nesse momento.
Do livro Sinal Verde, de André Luiz, na psicografia de Chico Xavier, vamos ler uma mensagem chamada Nos Compromissos de Trabalho. Nunca se envergonhe, nem se lamente de servir. Enriquecer o trabalho profissional, adquirindo conhecimentos novos, é simples dever. Colabore com as chefias através da obrigação retamente cumprida, sem mobilizar expedientes de adulação. Em hipótese alguma, diminuir ou desvalorizar o esforço dos colegas. Jamais fingir enfermidades ou acidentes, principalmente no intuito de se beneficiar das leis de proteção ou do amparo das instituições securitárias, porque a vida costuma cobrar caro semelhantes mentiras. Nunca atribua unicamente a você o sucesso dessa ou daquela tarefa, compreendendo que em todo trabalho há que considerar o espírito de equipe. Sabotar o trabalho será sempre deteriorar o nosso próprio interesse. Aceitar a desordem ou estimulá-la é patrocinar o próprio desequilíbrio. Você possui inúmeros recursos de promover ou de melhorar a própria área de ação, sem recorrer a desrespeito, perturbação, azedume ou rebeldia. Em matéria de remuneração, recorde que quem trabalha deve receber, mas igualmente quem recebe deve trabalhar. Obrigado, senhor Ensino. Vou chamar aqui agora a Luciene para fazer nossa oração de abertura. Por favor. Boa noite. Gratidão, querido Pai amado, por mais essa noite aqui nessa casa bendita que sempre nos acolhe. Pedimos a Jesus, aos Espíritos mentores da casa, que nos ajude na concentração, nos bons pensamentos, nos momentos que aqui estivermos. Também pedimos pelo nosso colega de trabalho, da casa, seu Rui, que hoje vai trazer uma palestra para a gente, que com certeza vai nos inspirar com bons pensamentos. Que a paz se faça presente dentro dos nossos corações e que possamos sair daqui mais firmes para todas as nossas dificuldades do dia a dia. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Bom, então vamos chamar agora o palestrante da noite. Seu Rui, por favor. Sem microfone? Não, sem microfone. Boa noite. Vamos dando prosseguimento aí, esse mês é o mês de Kardec, e como já foi falado, nós na primeira semana, o André colocou sobre o livro dos Espíritos. Essa semana sou eu que estou aqui para falar sobre o Evangelho, e eu vou falar sobre a fé. Fé é muito importante porque é muito divulgado, muito falado a fé, mas a gente vai entrar assim nos meandros sobre os detalhes, as peculiaridades da fé, porque é muito importante a gente olhar num prisma assim geral. Eu falo geral porque a gente fala muito em fé no lado espiritual, e que é muito importante, claro. Mas a gente precisa naturalmente desenvolver
a fé na vida, em todos os vertentes da vida. Então a gente vai começar aqui, essa é a introdução do capítulo 19, segundo o Espiritismo. Ele fala sobre o poder da fé, a fé religiosa, a condição da fé inabalável, parábola da figueira que secou, e instrução dos espíritos, que é muito importante, a mãe da esperança e da caridade, a fé humana e a fé divina. Aqui nós temos uma introdução das nossas máximas, que eu vou colocar aqui. Ele diz o seguinte: quando ele veio, isso Jesus, né? Passagem de Jesus. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se aproximou e, lançando-se de joelhos aos seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu dizendo: ó, raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhe Jesus: por causa da vossa incredulidade. Pois, em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Isso está em Mateus capítulo 17, versículo 14 ao 20. Então agora, a gente vai começar a fazer assim umas reflexões que é muito importante sobre dúvida. Às vezes, nós às vezes temos dúvida na qualidade racional. O homem pode remover todas as montanhas? Quais são as montanhas? Nesse mundo de provas e expiações, todo dia nós temos montanhas para a gente remover. Existe a montanha da vida, do sentimento, dos desafios que a gente encontra no nosso cotidiano. Existe, as dificuldades que fazem parte. E se a gente começar a pensar e colocar a fé como se fosse um para-choque da nossa vida, a fé ela entra em todas as circunstâncias do nosso cotidiano, da nossa vida. Pode se tornar um alquimista, ou seja, um transformador. Hoje eu estou num momento depressivo, digamos, mas nós podemos, através da alquimia, ou seja, transformar um momento que a gente se sente às vezes triste, nostálgico, e a gente pode mudar um pouquinho isso aí, através naturalmente de um esforço que a gente tem que buscar no nosso interior. Para modificar a sua condição de ignorante e fraco, a fé, ela pode modificar a nossa condição de ignorante e fraco. Ela pode também reunir forças e transportar montanhas que se apresentam para fora do seu caminho. Ou seja, a gente tem condições, porque toda solução a gente busca no interior, dentro de nós e não fora. Eu fiquei muito fascinado ao longo dos estudos, que a gente vai entendendo que a gente conta, a maioria nossa, a gente conta com o que vem de fora. Só que o que vem de fora nós não temos controle. O nosso controle é o que está aqui dentro. Então a gente pode naturalmente
buscar através da força de vontade. Aí vem aqui em Marcos, ele diz o seguinte: por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-los-eis. Ou seja, aqui começa a fé interior, a fé dentro de nós. O que a gente está colocando no nosso momento, né? Passando aqui um pouquinho mais, onde estão as montanhas que a gente pode remover? Dificuldades são muitas que aparecem no nosso cotidiano, problemas, dificuldades, nas resistências. A gente às vezes recebe na vida muita resistência, muita dificuldade. Na má vontade, né? O que acontece? A gente às vezes tem a boa vontade e encontra no outro a má vontade. É uma montanha. E a gente precisa da resiliência, precisa ter um equilíbrio, porque sempre quem faz a gente crescer um pouquinho, sempre é o outro. Então o outro é uma grande montanha que a gente encontra na vida da gente. Mas a gente precisa dessa montanha, né? Nos preconceitos da rotina, mesma coisa. A gente vai encontrando, caminhando e encontra preconceitos, dificuldades, sempre uma oposição às vezes. Nos interesses materiais, isso é outra coisa que a gente encontra hoje no mundo muito mais. Nos nossos amigos, na nossa vida, no nosso cotidiano, a gente encontra hoje um interesse brutal do ego. As pessoas às vezes buscam o interesse deles. Quer ver um exemplo? Nesse momento, eu tenho certeza absoluta que cada um de nós aqui está pensando em nós. Sabe por quê? Porque quando cada um levantar aqui dessa cadeira, ele está pensando assim: eu vou jantar, eu vou para casa, eu vou pegar o ônibus, eu vou embora. Então isso é uma natureza do ser humano, é a gente pensar, junto com isso, ter os interesses materiais, porque a gente está pensando em quê? Interesse material. Essa doutrina é fantástica, porque ela faz a gente fazer essas reflexões e a gente sentir que a gente pode sempre modificar alguma coisinha. Tá, vamos em frente aqui. No egoísmo, né? O egoísmo também ele é inconsciente e é uma montanha muito grande que a gente encontra na vida da gente, porque esse eu, que é nosso, né? É natural e que é necessário, a gente às vezes não consegue separar. Então a gente começa a defender o nosso ego, o nosso egoísmo. Na cegueira do fanatismo, né? A gente às vezes é um fanático, mas não de parte espiritual. Às vezes nós somos fanáticos pela nossa capacidade produtiva, pelo nosso trabalho, e isso também acontece e a gente tem que naturalmente pensar. Né? Nas paixões, no orgulho. O orgulho, por exemplo, eu acho que é a maior cilada que a gente encontra é o egoísmo e o orgulho. Eu estava comentando hoje no nosso estudo, né, sobre a cilada que a gente cai sempre, porque a gente não consegue entender a quantidade, o volume de orgulho que mora dentro de cada um de nós. Então a gente às vezes acha que sabe. Eu estava comentando que na doutrina aqui a gente trabalha muito buscando e conhecendo e lendo as obras de Kardec, que são fantásticas. Mas o que acontece? A gente pega muita teoria. Eu fui assolado por essa teoria no sábado passado. Eu já conversei aí, né, no nosso estudo, sobre o fator que eu estava, por exemplo, eu me modifiquei por uma situação que aconteceu. Quando eu cheguei em casa, lendo uma página, trabalho da espiritualidade, que é fantástico. Quando você está com
boa intenção, até em má também. Na boa intenção, os bons espíritos te acompanham. E aí, quando eu abri a página para me ler, porque eu tenho hábito de leitura, apareceu tudo na íntegra, tudo aquilo, e me provou quanto eu, pelo meu procedimento, o quanto eu sou orgulhoso, e eu não tinha essa consciência. Por quê? Porque eu, por exemplo, tomei uma medida, talvez um pouco precipitada, e claro que foi muito bom ter acontecido isso, e eu comecei a cair na real. Eu falei, puxa vida, eu fiz um trabalho, peguei nessa lição, tá lá, porque na semana que vem nós vamos discutir isso, já combinamos, né? Incrível isso. Aí eu peguei nesse trabalho e falei assim, eu tenho que estudar isso, e eu tenho o hábito de desenvolver. Quando eu tento fazer reforma íntima, eu acho que a gente tem que ir pela repetição. Então essa lição aí, eu vou tentar ler ela pelo menos no mínimo 30 dias, todo dia. E se não funcionar, vai ter que ser 365 dias. Por quê? Porque eu tenho que perpetuar no meu inconsciente aquilo que o meu consciente faz ao contrário, que é o desenvolvimento do orgulho. Então isso aí é um capricho que a gente tem, cada um de nós tem que desenvolver, e que isso dá trabalho e tem que ter um capricho, né? Eu, por exemplo, aconteceu comigo, só para dar uma ilustrada aqui, teve uma época que aconteceu que veio uma conta de luz, não, conta d'água, Águas do Imperador, uma conta d'água absurda. Aí eu fui reclamar lá na Águas do Imperador. Aí chegando lá na sala de espera, tantos quantos estavam lá falando da conta absurda, né? Eu peguei lá uns 8, todo mundo discutindo. E eu fiquei insuflado pela ira para mim discutir, porque aquilo é errado. Aí fui atendido por uma senhora polida, maravilhosa, e eu destratei essa senhora. Que lição maravilhosa que aconteceu comigo. Porque o que eu fiz? Eu destratei, quando eu saí dali, o tempo todo ela me tratou com muita delicadeza. Saí dali, a minha consciência na mesma hora bateu, e bateu firme mesmo. Qual foi a medida? O que eu descobri em mim, né? Eu fiz uma carta para mim dizendo, Rui, você é um cara ignorante, analfabeto, estúpido, indecente, destratou uma senhora. E eu me obriguei a ler essa carta durante 365 dias. E leio até hoje. Por quê? Reforma íntima. A reforma íntima tem que existir a força, a dedicação, o comprometimento. E a gente precisa desenvolver isso. É complicado também, mas a gente, naturalmente, é o que eu achei. E ainda mais, eu fiz um livrinho aí, um livro meio, e eu publiquei no livro, e isso está estampado lá na folha do livro, lá, a carta que eu mandei para mim, o quanto eu sou ignorante. Mas vamos lá. Aqui tem o seguinte, ó, disse-lhe Jesus em João capítulo 11, não hei dito que, se creres, verás a glória de Deus. Nós vamos ver mais na frente um pouquinho esse creres aí, esse crer e essa fé, né? Que é muito legal. Fé positiva, mente firme, alma limpa e pensamento positivo sempre. Fé positiva é fé robusta. Fé revestida de energia. A gente aqui, eu acho muito fantástico aqui. A gente estuda sobre a energia do pensamento, energia da fala. O que você emite, volta dobrado, triplicado, quantuplicado. O que é isso? Eu coloco 3 grãozinhos de milho na terra.
A natureza, Jesus, natureza, Deus, me devolve uma espiga de milho, ou duas, num pé. Cada espiga de milho tem de 180 a 220 grãos, porque eu fui lá e contei. Isso é importante. Então, o nosso pensamento, a nossa força mental, ela tem um poder muito fantástico, e eu acredito nisso. E esse poder também é quando a gente pensa errado, né? Quando a gente pensa mal. Até fiz um trabalho aí sobre pensamento também, que é um negócio que me preocupou, foi eu ter que entender um pouquinho mais, né? Mas vamos lá. Então a fé positiva, ela é robusta, ela é revestida de energia. Fé determinada, de determinação. Fé com autoestima. O que é autoestima? Eu teve uma época que eu não sabia o que era autoestima. A gente escuta falar autoestima. Um monte de gente escuta tudo, né? Aí eu falei, eu tenho que entender o que é autoestima. E fui estudar. Peguei 2 livros, estudei sobre autoestima. E tudo que eu entendi sobre autoestima é o seguinte. Autoestima é você se amar. Auto-baixa estima é você se detestar. Ou pelo menos não se amar. Então, para a gente desenvolver uma progressão na vida da gente, em tudo, nós precisamos do quê? Da autoestima. Ou seja, eu preciso conspirar alguma coisa a meu favor e procurar crescer, procurar desenvolver. Então, a autoestima, ela hoje me ajuda muito. Fé revestida de vontade. Vontade é um motor que a gente liga. Esse motor, tem gente que tem um motor na marcha lenta. Tem outros que tem um motor até mesmo quase desligado e não está. Porque o ser humano, todos nós, temos um motor ligado 24 horas por dia. Isso é fantástico. Se a pessoa viver 80 anos, o motor está ligado 80 anos. A disposição, sabe de quê? Da vontade. A disposição de você desenvolver a tua vontade para buscar algo, se lançar em alguma coisa. Aí a gente, com relação à vontade, esperança é outra coisa que é muito importante a gente ter no nosso coração. Um homem sem esperança, sem perspectiva de vida, o que acontece? Ele é nulo, ele é pobre, infelizmente. Então a gente precisa autoestima, vontade, esperança, perseverança. Perseverança é outra coisa que você tem que insistir sempre, buscar sempre, infinitamente. Porque a perseverança é você não desistir. Por que a gente está falando na fé? Mas vamos lá, vamos mais um pouquinho. Eu fico... não me interessa, olha só essa frase aqui. Não me interessa o caminho, nem os meios. O que me interessa é o alvo traçado para conquistar um objetivo. Ou seja, quando a gente tem um objetivo, porque essa fé que eu estou desenvolvendo, a gente fala dentro do Evangelho. Mas vamos transportar isso para a nossa vida, para o nosso cotidiano, para a nossa profissão, para a nossa vida em geral. O que eu quero para mim? Será que é importante no meu trabalho eu ter fé? Será que é importante na minha vida social eu ter bons amigos? É fé. Será que é importante eu cuidar da minha saúde? É fé. Será que é importante eu ter sucesso, cuidar da minha família? É fé. Olha só que coisa bonita. Quem fala isso é o Jesus. Isso é coisa linda, muito maravilhosa. Então, se a gente começar a pensar agora na fé, né? A gente, quando fala fé em Deus, fé não sei o quê, a gente pensa muito no lado espiritual. Mas a gente precisa ter fé em todos os vertentes da vida da gente. Pelo menos é ponto de vista que eu defendo. Aí aqui é o seguinte, não me interessa as pedras do caminho, interessa o meu alvo, o meu objetivo.
Tem montanha? Tem. Mas eu vou passar por cima da montanha. É a minha ideia, né? Fé negativa também existe? Com certeza. Afaste-se de pessoas negativas. Mantenha a energia positiva, o foco, a fé e os resultados virão. Fé vacilante é negativa. Quando você duvida aqui a outra, incerteza na vida. Infelizmente, hesitação. Eu digo isso também, porque a gente vai amealhando, né, na vida algumas experiências. E, lamentavelmente, meu irmão já foi, eu era sócio do meu irmão, uma pessoa maravilhosa, pessoa muito boa, pessoa honesta. Mas o problema é que tudo dele era postergado. Ele botava na gaveta. Tem um problema, vamos resolver amanhã. Segundo problema, terceiro problema, quarto problema, gaveta. Até que eu falei, cara, eu sou seu irmão, seu amigo, quero bem para tu, mas trabalhar contigo eu não quero. Por quê? É questão de personalidade. Então eu falei, não vou trabalhar mais contigo. E assim foi feito. Foi o único desquite da minha vida. Foi um desquite de 2 anos e mais alguma coisa. Um sofrimento atroz. Porque eu imagino, né? Graças a Deus eu não precisei desquitar da minha princesa. Eu tenho uma princesa maravilhosa, linda minha mulher. Entendeu? Então foi ótimo. Mas do meu irmão eu tive que desquitar. Por quê? Justamente por isso. Dúvida. Vacilo, né? Tem mais aí alguns adjetivos aí de fé negativa, né? Vamos ver aqui. Derrota. A gente às vezes, através do medo, não sei o quê, você vai e se sente derrotado. Claro que às vezes acontece, mas a gente precisa o seguinte: respirar, botar para cima. Fé no prejuízo. Prejuízo faz parte. Sempre foi parte disso. Eu não estou fugindo do assunto, não. Nós vamos entrar no assunto novamente, tá? Sobre a fé espiritual. Fé pessimista. Uma das coisas muito desagradáveis são o pessimismo. O pessimismo, ele joga todo mundo para baixo. Ele faz você fazer gol contra. O pessimismo é muito complicado, que eu vejo assim na vida da gente. Mas a gente faz parte também. Fé revestida de medo. O medo é importante, faz parte, mas a gente precisa também administrar essa situação. Né? Aí vem aqui uma frasinha muito curtinha que diz o seguinte: o medo é a fé na ideia errada. Então, quando a gente tem fé que não vai dar certo, pode esquecer, porque não vai dar mesmo. A verdade é essa. Fé sincera e verdadeira conduz-nos a manter a calma. Às vezes a gente precisa da calma, da paciência, ensina-nos a esperar. Tem um momento. Por que esperar? Porque se você se reportar, graças às lições que a gente aprende aqui nessa casa, a natureza não dá saltos. Então uma árvore, eu aprendi que ela, para crescer, a árvore, ela cresce meio centímetro por ano, dependendo da árvore, a maioria delas. Então a gente às vezes tem que esperar o tempo, e às vezes a gente não quer esperar, então a gente precisa disso. Requisita a nossa inteligência, a fé verdadeira. Para buscar a inteligência, você tem que buscar informação. Quem detém informação, detém poder. Eu acho que isso é muito importante. Então você, através da informação, você consegue fortalecer a nossa fé. Remete-nos à compreensão. Garante-nos a conquista dos objetivos traçados. A fé é fantástico isso. Acredita. Aí aqui em Coríntios, capítulo 3, versículo 9, porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois
a lavoura de Deus e edifício de Deus. Na frente nós vamos ver isso aqui, que é muito bacana. Existe a fé vacilante, né? Que transporta a gente ao estado de desequilíbrio, fé degenerada, revestida de egoísmo, fé revestida de violência. Outra coisa é a violência, né? A gente às vezes alimenta a violência por uma questão de desequilíbrio. E isso eu acho que machuca também e faz com que a gente não consiga caminhar. Fé revestida de pessimismo, de trevas. Essa é uma parte negativa. E Marcos, Jesus disse, se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Fé num poder maior. Agora aqui é que é muito bacana, que é a fé em Deus. Eu acho que é um desafio às vezes da gente, né? Fé com presunção. A verdadeira fé se conjuga à humildade. Aquele que a possui e deposita mais confiança em Deus do que em si próprio. Ou seja, você transporta uma certa responsabilidade e divide com Deus. Eu acho que isso aqui por saber que é um simples instrumento da vontade divina. Então nós estamos aqui, nada pode sem Deus. Por essa razão é que os bons espíritos lhe vêm em auxílio. Deus, né? Eu, voltando aí alguns anos para trás, a gente às vezes fala da gente, mas é porque são experiências que a gente vai tendo. No meu início, eu nunca consegui ver Deus, nunca consegui enxergar Deus, de jeito nenhum. Deus, onde é que está Deus? Aí um dia eu estava fazendo uma entrega lá em Teresópolis, ficou marcado no meu coração. Eu parei, última hora da entrega, eu parei, fui numa padaria, pedi uma guaraná, aquela polazinha de 600, sanduíche de mortadela, que era o que a gente comia, e falei com aí tinha, quem me atendeu foi uma senhora com música, uma evangélica, música evangélica lá. Aí eu falei com ela, minha querida, a senhora é evangélica? Esse negócio de Deus eu não consigo entender. Como é que Deus não faz a pedra rolar de morro acima? Rolar de morro abaixo eu também faço. Eu questionei com ela. Ela veio e conversou comigo, mas é uma lógica, né? Ela veio e conversou comigo e falou assim, olha, meu filho, se você procurar, tu vai encontrar. Se você buscar Deus, você vai encontrar. Um dia tu vai conseguir, mas você tem que procurar. Você tem que lutar por isso. E aquilo ficou marcado até hoje. E hoje eu consigo ver Deus em tudo. Literalmente em tudo. E isso me dá uma satisfação muito grande. Que a arquitetura de Deus, ela é fantástica na vida da gente. Porque tudo conspira para Deus. Tudo. Quer ver um exemplo aqui bacana, legal? Eu falo muito esse exemplo aí, já falei milhares de vezes, mas vou falar outra vez. Cada um de nós aqui está sentado numa cadeirinha ali, né? Tem outros que estão com uma blusa, o outro tem um relógio, né? Tem uma lâmpada acesa aqui, tá? Tem um teto que não deixa chover. Teve um cara que saiu de casa cedo, correu risco de vida, para construir essa cadeira para a gente. Nós não estamos falando de dinheiro, nós estamos falando da obra, da arquitetura de Deus. É fantástico. Por quê? Porque você imagina quantos milhares de milhões de pessoas estão trabalhando agora nesse momento para servir a gente, para nos servir. Tem um cara que está tomando conta da internet, o outro da luz, para a gente ter a luz aqui.
e ele é filho de Deus. Ele é um construtor da obra de Deus. Então, se a gente fosse viver, a gente fala, eu pago, né? Eu pago, isso é meu. Nada é nosso. A verdade é essa. E o que ele faz? Arquitetura muito fantástica. Se nós vivêssemos nesse plano aqui, durante 1.000 anos, 2.000 anos, você, eu, vocês, todo mundo não vai pagar 5% do que a gente recebe. Isso aqui é arquitetura de Deus. Isso aqui é fantástico. Isso aqui emociona. Entendeu? Então você vê o quanto que nós temos. Essa arquitetura trabalha a nosso favor. E, infelizmente, o pessimista, ele diz que está ruim. Ele diz que vai chover, ele diz que está muito calor, diz que está muito frio. Será que está ruim? Eu não sei, eu acho que não. Mas isso é conceito de cada um, né? Então a gente... Presunção. A presunção é menos fé do que orgulho. Quer dizer, e o orgulho são sempre castigados, cedo ou tarde, pela decepção e pelos malogros que lhes são infringidos. Então é isso aí, é a questão da gente ter a consciência, quando botar o pé de manhã na rua para a gente fazer alguma coisa, o objetivo nosso, através do talento que nós recebemos, é para servir. Servir. Eu falo muito sobre andar um quilômetro extra. Andar um quilômetro extra é você fazer muito mais do que lhe pedem, ou do que você tem que fazer. E as pessoas, às vezes, não pensam assim. Então, eu acho que é muito importante a gente pensar em andar um quilômetro extra. Fazer pelo outro. Porque tem 1 milhão de pessoas fazendo por mim. Eu nunca vou pagar isso. Vamos lá. Com o auxílio de Deus, através da desinformação e da ignorância, nós, seres humanos escravizados, escravizamos Deus aos nossos caprichos, impondo a obrigação de resolver os nossos problemas. A gente, às vezes, culpa Deus porque não resolvemos o nosso problema. Será que está certo? Com certeza, nada se resolveria sem o auxílio de Deus. Em primeiro lugar, os alimentos. Imagina só, eu curto demais isso, curto todo dia. Você imagina a liberdade que a gente tem? Já parou para pensar? Você, quando acorda de manhã, você tem liberdade. Olha só, que fantástico. Você pode ir para lá, para cima, pode ficar na cama, liberdade. Outra coisa, alimento. Nós temos alimento. O ar que respiramos, quanto custa isso? Lá no hospital custou uma fortuna, né? Nós temos isso. Então, Deus ó, concurso. Aqui tem essa explanação aqui, ó, que eu já me antecipei um pouco, as mais belas empresas da evolução. Quantas pessoas trabalharam aqui usando a capacidade, o talento, o intelecto, o trabalho, a tecnologia para formar essa cidade aqui, formar essa evolução. Eu acho muito bacana isso. Sabe quem? Deus. Só através da fé que as criaturas terrestres realizam as mais belas empresas da evolução com o amparo divino. Aqui, nesse contexto, a primeira coisa que tem aqui é um ingrediente chamado fé. Que coisa linda isso, né? Claro, acompanhada de Deus. Antes, jazíamos na sombra da incipiência. Antigamente, né, quando não tinha nada, eram os trogloditas que reinavam aí, né, tinha que dormir embaixo de uma árvore, né? Padecíamos de uma visão limitada. Quando diligenciamos obter novos meios de análise, passáramos a deter lentes e raios que facultam
observação minuciosa, que abriram portas para a evolução desenfreada. Tudo isso é a graça que recebemos de Deus. A capacidade, a sensibilidade, o tato, entendeu? A intuição. Isso aí eu acho muito legal. Através da fé, Deus otorgou a criatividade. A mente humana é, sem sombra de dúvida, a mais criativa e surpreendente invenção da própria natureza. Essa própria natureza é Deus, em toda a sua evolução terrestre. Quando decidiram a conhecer o que havia para além dos mares, com auxílio de Deus, construíram naves que sustentam sobre as ondas, barcos, navios, automóveis, máquinas agrícolas, desenvolveram a comunicação sem fio. Fantástico. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que não vemos. Hebreus, capítulo 11. Na sementeira da fé, a fé no plano exterior é imprescindível. Venhamos possuí-la, mesmo na diminuta proporção de uma semente de mostarda no solo do nosso próprio... Aqui, ó, vamos lá. A fé no plano exterior, lá fora, ela é imprescindível, que venhamos a possuí-la. Mas, na diminuta proporção de uma semente de mostarda, precisamos começar com a fé no solo interior, no nosso coração, na nossa vontade. Sucesso, crescimento, evolução, riqueza, nasce dentro de cada um. É evolução, é trabalho. Assim, pois, é imprescindível arrotear a terra seca e empedrada de nosso mundo interior para ambientar o nosso coração essa planta divina. Arrotear a terra empedrada do nosso mundo interior. Viemos da época, né, do canibalismo, viemos daquela época que nós viemos evoluindo. Esse arrotear o nosso solo, a gente precisa cuidar do nosso interior, buscar o conhecimento, buscar a informação para a gente caminhar e a gente procurar evoluir. Seja incansável e tenha garra. A vida é qual fazenda valiosa que somos usufrutuários, mas não podemos aprimorá-la ou enriquecê-la confiando-nos à preguiça ou à distração. Eis aí o primeiro passo. O proprietário da vinha não cederia ao lavrador uma enxada com destino à ferrugem. O que é a enxada com destino à ferrugem? A inércia. Quando a gente cai na inércia, a enxada enferruja. Esse que é o negócio. A gleba das possibilidades humanas em nossas mãos reclama trabalho incessante, incansável e boa vontade, acima de tudo, né? Em João capítulo 3, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu ao seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nele crê é uma parte. E a segunda parte, nós temos que crer na gente. Fazemos a nossa parte e recebemos a parte de Deus. Pelo menos é o que eu entendo. Tá? A gente precisa também fazer a nossa parte. Né? A semente de mostarda. O benfeitor celeste toma a semente minúscula da mostarda, como a dizer-nos que, sem o reconhecimento de nossa própria pequenez, à frente do eterno amor e da eterna sabedoria, não conseguiremos amealhar o tesouro
do entendimento e da confiança que a fé consubstancia em si mesma. Ou seja, é os dois lados. A semente prolifera, mas a gente tem que buscar o conhecimento nosso. Estamos falando para olhar para dentro de nós. É necessário fazermos a nossa parte, porque a de Deus, essa está presente. Ação magnética. Vencer pode ser difícil, mas com foco e força e fé, não há lutas impossíveis. O poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. O poder da fé demonstra de modo direto e especial a ação magnética. A fé realmente, ela é fantástica, brutal. Por seu intermédio, o homem atua sobre os fluidos. Agente universal é o que você emite. É o que a gente emite, aquilo volta dependendo da intensidade. Nós vamos ver aqui na frente rapidinho. Modificam-lhe as qualidades e lhe dão uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Daí decorre que há um grande poder fluídico normal, junto com ardente fé, pode só pela força da sua vontade, dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura e outros, tidos antigamente por prodígios, mas que não passam de um efeito de uma lei natural. Ou seja, é energia. A gente colocou energia, força de vontade, equilíbrio e determinação. As coisas começam a acontecer com certeza. Pode demorar, mas acontece. A ação da espiritualidade. Os mensageiros e porta-vozes de Deus despertam no homem conscientemente o que nele está dormindo, inconscientemente, porque o recebido é dado ao recipiente de acordo com a recipiência. Ou seja, isso aqui é meio complicadinho. Agora vamos entender, tá? Nós temos aqui esse copo aqui, ó. Aproveitar para beber água aí, né? Esse copo tem uma capacidade de absorção aqui. Essa capacidade, ela tem 200 ml. Tem copo que tem 500 ml. Ele é maior. Tem copo de 1000 ml. Então vamos lá. Qual é o nosso estágio evolutivo em função do nosso interesse, da nossa busca daquilo que nós pretendemos? É 200 ml, 300 ml ou 1000 ml? Então olha só como é que isso aqui é muito bacana, essa equação aqui. Quem tem 10 graus de recipiência, ou seja, 10 graus de recipiência, é espaço dentro dele, receberá do infinito de Deus 10 graus de experiência. Quem tem 50 graus de recipiência, receberá do infinito 50 graus de experiência. Ninguém pode receber mais explicitamente que ele tem implicitamente. Implicitamente é dentro dele. Tá? Então aqui, ó, a atualização é proporcional à potencialidade. E toda potencialidade aumenta progressivamente na razão da sua atualização. O André fala aqui o seguinte, você acho que falou na semana passada, há 10 anos atrás ou há 30 anos você era igual a que está hoje ou você melhorou? Não é assim? Então a recipiência nossa, ela vai crescendo, à medida que a gente vai desenvolvendo. Então toda a potencialidade aumenta progressivamente a razão direta da sua atualização. É o que o Espiritismo, as pessoas falam, tem uma máxima aí que diz que não é para quem quer, para quem aguenta. É assim? Por que ele diz isso? Porque é estudo.
É estudo. Pelo menos é um incentivo que a gente recebe. Não é que seja obrigado, né? Tanto, mais alguém receberá quanto mais ele está disposto a dar. A datividade e a medida da receptividade. A gente aumenta a nossa recipiência, o tamanho do nosso copo, quando você também libera o registro de saída. Então, quando você doa, existe um manancial entrando. Isso é fantástico, isso aí. É uma questão de exercício e de desenvolver isso aí. Posso comentar um negócio assim? Sim, ótimo. No caso da atualização ali, a gente vai ver, né, quando a gente tem um celular ou um computador e a gente vai ver lá, o sistema está em atualização, ou seja, ele está se atualizando para poder receber novas coisas e trabalhar de uma maneira diferente, melhor. Né? Exatamente. A gente é exatamente assim. Exatamente. Então é necessário a gente estar recebendo essa reflexão, porque a gente vai naturalmente fazendo conceitos, né? A verdade é essa. Condição da fé. A fé religiosa. Do ponto de vista religioso, a fé religiosa está relacionada ao grau evolutivo do religioso. Tá? Fé cega, fanatismo. Preconizar, divulgar e propagar a fé cega sobre um ponto de crença é confessar-se impotente na tentativa de demonstrar que está com a razão. Ou seja, tem gente que discute profundamente o lado espiritual sem entender, naturalmente, ou sem pelo menos vivenciar. Porque entender também, em teoria, a gente discute muito isso aqui. Não serve para nada você ler o Evangelho e aprender aquilo tudo se você não colocar em prática. Na vida tudo, não é só o Evangelho. A gente precisa colocar em prática, porque aí você consegue ter mais consistência. E colocar em prática às vezes é difícil, né? Levado ao excesso é o fanatismo, né? Os obstáculos existem para ver até onde vai a tua fé. Que coisa boa, né? Isso é de Deus também. Você precisa de desafio, você precisa de imposição. A vida tem que trazer para nós desafio, sempre. Aí você começa a aumentar a tua capacidade de produção e a fé também. Aí entra a fé inabalável, né? O homem que atingiu certo grau de introvivência, ou seja, dentro viva, ou cosmovivência, que é a vivência geral, vê em tudo arautos e intérpretes da divindade. O que é isso, né? Quando você tem uma vivência maior interior e uma maior de experiência, você vê que todas as lições de Deus, ela te ensina, todas. A árvore, os animais, os pássaros, eles passam para a gente uma lição. É só a gente ter esse carinho, esse cuidado e a gente aprende muito dela. Nada melhor desejarmos do que crer, mas na maioria dos casos, a crença está somente nos lábios e não no íntimo. Essa aí é minha doída. Eu creio em Deus. Eu creio em Deus, creio em Jesus, creio na vida, de boca para fora. E o coração? O ímpeto, a garra, a força, que é necessário. Eu uso muito, já falei aqui também, existe no nosso interior o ego falso e o ego verdadeiro. Esse aí foi para mim muito bom eu ter aprendido isso, e eu uso e faço exercício. O ego falso é aquele seguinte: 9 horas da noite, estou com frio, cansado, sento. Meu dia foi muito apertado, muito difícil. Aí o que eu faço de exercício? Esse foi o ego falso, que falou que o dia foi apertado, que está muito difícil. O ego verdadeiro fala assim: Rui, levanta agora e entra embaixo do chuveiro frio. E eu entro, eu faço isso.
Por quê? Porque eu me dou ordem, eu tenho que me comandar. Infelizmente, eu saio com a minha mulher, sabe o que acontece? Quando eu olho, ela está 100 metros para trás. Porque eu falo assim, Rui, anda mais rápido, mais rápido, mais rápido. Aí eu vou. Aí quando eu olho, tadinha, ela vem lá, eu vou esperar. Mas isso é todo dia. Porque a gente precisa fazer isso, claro, para botar pressão, né? Aí eu uso esse exercício normalmente. Porque para mim, me vai bem, né? Porque quando você, esse termo, eu estou cansado, eu já tento eliminar isso da minha vida. Às vezes eu estou mesmo, estou arriadaço, mas eu não uso não, mano. Procuro não usar, né? Está acabando. Livre-arbítrio. A fé não se prescreve, nem se impõe. Ela adquire e ninguém há que esteja impedido de possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Não é a fé que compete procurá-los. A eles é que cumpre ir-lhe ao encontro. Se a buscarem sinceramente, jamais deixarão de achar. Ou seja, esperar a fé é igual esperar do céu alguma coisa que não é chuva. Ela não vai acontecer. Então você tem que buscar. Tem que partir para lá. Aí a fé está lá te esperando. Isso é necessário. Zona de conforto. Isso é outro problema que acontece na vida aí sempre. Deus te dá livre arbítrio para suas escolhas. Se você escolher o pior, não peça ajuda a ele. A escolha foi sua e não dele. O prazer soterra a vontade e a razão. Isso aqui mata, né? Isso aqui é bem forte. Porque às vezes a gente é traído pelo prazer e você deixa a razão de lado e até mesmo a própria vontade. Aí a gente perde muito com isso na nossa produção. Alegação de cansaço é outro problema. Eu estou cansado. Falta de tempo. Sabe o que é falta de tempo? Eu não tenho tempo. Eu estou muito atolado, eu trabalho muito, não sei o quê. Isso aconteceu comigo. Eu não deveria estar falando aqui de mim, porque isso é até feio, né? É um troço complicado. Mas eu joguei bola até 62 anos de idade. Aí, para jogar bola, eu não tinha tempo para nada, para minha esposa, para minha família. Nunca tive tempo. Para jogar bola, não tinha. Então, tempo é uma questão de preferência. Não adianta sair de, não tem tempo. Isso aí é balela. O problema é que é a questão de preferência. Então, eu na hora da bola lá, eu estava lá. Quarta-feira, 7 horas da noite, meu irmão, aconteceu o que fosse. Eu estava lá. É isso aí. Não é. Então, falta de tempo é uma alegação. Filme na televisão é outro problema que isso aí é muito pessoal. Tem gente que fica de frente com a televisão. Por que eu não gosto de televisão? Isso é problema de cada um. Porque a televisão pensa para mim e eu não admito. Quem tem que pensar sou eu. A televisão, ela me intui algumas coisas que eu não quero. Entendeu? Então eu prefiro o seguinte, eu mesmo que tenho que criar. Né? Futebol ou novela, mesma coisa, é problema de cada um. O tempo é uma questão de interesse e o interesse é uma questão de prazer. Eu vou passar aqui agora que o nosso tempo urge, né? E a gente tem mais algumas coisinhas aqui, mas eu preferia passar aqui uma passagem de Moisés, que eu acho que ela é muito pertinente, sobre... Deixa eu olhar aqui. A fé. Três minutinhos.
O padre está com fé. Meus queridos, muito obrigado. Desculpe, eu sou um entusiasta, às vezes eu fico meio nervoso, que é a minha natureza. Eu, para quem não sabe, eu sou imperativo. Imperativo é meio problemático, meio lunático, mas faz parte da minha vida desde que eu nasci. Isso sabe há quanto tempo que eu sou imperativo? Há 78 anos, muito bem vivido. Esse é que é o negócio, não tem jeito. Muito obrigado. Bom, gostaria de agradecer o seu Rui, porque não é qualquer um que tem capacidade de falar sobre assuntos morais de uma maneira tão leve, tão divertida, tá? Geralmente é uma coisa assim que torna-se meio enfadonha, mas não, conseguiu prender a atenção o tempo todo, foi, sabe, assim, sensacional. Eu espero que a gente consiga fazer com... ligar o nosso Wi-Fi, né? Ligar o nosso Wi-Fi direto para Deus, para poder receber a nossa atualização, como disse o André. Isso aí, muito bom. E que a gente leve essas lições que para a nossa vida, que são esses ensinamentos do Evangelho, são ensinamentos que independem de país, independem de religião, são ensinamentos universais. É o amor universal que, primeiro, lá, Moisés, com os 10 mandamentos, começou a trazer, depois o Cristo continuou, e que agora a doutrina espírita está fazendo a gente relembrar tudo isso. Então, eu gostaria de agradecer a todos pela presença. Teremos em seguida o nosso passe. Gostaria de convidá-los também para a semana que vem, que eu vou falar aqui sobre o próximo livro, que vai ser a Gênese. Ficou bastante legal. Espero que todos compareçam. Então vamos à nossa oração de encerramento. Gostaria de pedir que todos elevem seus pensamentos à espiritualidade superior. Pai Celestial, muito obrigado. Muito obrigado por essa oportunidade que nos foi concedida hoje
de passarmos por esses momentos tão agradáveis, de poder ouvir um pouquinho daquilo que o Mestre nos ensinou, que a gente possa aprender, que a gente possa colocar isso nas nossas vidas, que a gente possa continuar trilhando o nosso caminho como evolução. Que todos nesse planeta, nessa cidade, nesse país sejam abençoados. Que nós sejamos aquele foco de luz que irradia e que ilumina todas as mentes com quem temos acesso, com quem temos contato, para que o mundo todo assim seja totalmente iluminado, seja guiado rumo a esse mundo de regeneração que está tão perto de nós. Que todos nós possamos ter uma excelente noite, que todos que vieram aqui saiam levando o que vieram buscar. Muito obrigado, que assim seja.